Então, diferenças entre homem e mulher. Tem aqui o Francisco, que já teve cá no canal. Já. Terceira E, aparência. Pronto, lei da atração, gerir o tempo como um estudante. Por acaso foram bons vídeos. Claro que uma das partes mais importantes da vida é relacionamentos, mulheres, entender mulheres. Ninguém aqui é playboy, mas temos as nossas versões de... Calma, playboy, calma, não é... Ok, que toda a gente saiba, ok. Pronto. Mas é tipo, há aquele playboy que é tipo... É um aquele gajo bom, que no magoa. bom sentido, ok, sim. Porque, Tens no mau sentido, sim, que é sim. aquele que tem a má conotação, que é o que se vê nos filmes, e depois tens aquele que é um gentleman, não é? Exato, Ter o é cavalheiro de... Tipo, não vais mentir, não vais chegar a Sim. raparigas e dizer tu és a única para mim. Não. Sim, é o Dom Juan, Ser honesto. Dom Juan, mas um Dom Juan moderno. Sim, então Mas com calma. eu baseei-me em Salomão, que diz que em 1000 homens procurou, só encontrou um justo. E em 1000 mulheres não encontrou nenhuma. Que a mulher é a emoção antes da verdade. E que fez muito sentido para mim. Todas as experiências que eu tive com mulheres, claro que se calhar é aquela questão da estatística. Mas tu apanhaste 5 mulheres que traíam, por exemplo. Então logo todas as mulheres traem. Não, se calhar não... Isso é falácia. Exatamente. Então faltou exemplos, pronto. Então eu falo de experiência e de conhecimento que eu observo no mundo. Não criar uma ilusão falsa também. Não basear em vídeos de outros influencers masculinos, por exemplo, do estrangeiro, porque eles têm visão das mulheres daquela cultura. É muito diferente. Agora, se eu seguir um gajo árabe, a mulher é assim, 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 pronto. Mas a natureza é sempre a mesma. Ou seja, tem sempre essa questão de a natureza humana é universal. Então há padrões que se repetem consoante a cultura e também difere um bocado. Mas, então, qual é que é a tua opinião sobre a diferença do homem e da mulher? Qual é que é maior? Fui. Qual é que é maior? Mas isso achas que é bom a mulher agir mais sobre a emoção? E o que é que, absolutamente. o que é que te faz sentir se isso reforça a dualidade de masculino com feminino? Não, reforça, é a razão da dualidade, na verdade. A existência do pensamento atrás da emoção, que é o pensamento dominante da mulher. E atenção, só aqui um disclaimer. Qual é a palavra? Sim, ok. Só aqui um avisozinho. Quando eu digo pensamento dominante, não estou a dizer tipo, que mulheres não são capazes de tomar decisões próprias, decisões lógicas. Por exemplo, eu estou na faculdade e tenho várias amigas que têm muito melhores notas que eu. É um exemplo perfeito. Sim. Mas é um facto que todos os que têm experiências com mulheres podem concordar de que elas tomam decisões com base nas emoções do momento. E ao contrário de nós, por exemplo, nessa história do Salomão, quantas mulheres foram? Foi uma, não é? 1000. Exato. Eu procurei 1000, não encontrou nenhuma justa. Exato, é isso, não encontrou nenhuma justa. Porque essa falta de justiça veio precisamente do pensamento à volta da emoção. Nós baseamos numa coisa diferente que é honra e compromisso. Não sei se tu concordas. Sim, palavra, manter a honra, manter o compromisso. Acho que se houvesse uma métrica de masculinidade, estaria na percentagem de coisas que tu dizes que vais fazer e que de facto cumpres. Acho que é tipo a métrica universal. Yeah. E a raparigas é muito mais complexo. Nós somos muito mais simples nesse aspecto. Sim. E é a beleza. Fomos feitos um para o outro. E é lindo isso. Sim, então pronto, eu ia reforçar o que estás a dizer, para simplificar. Se houvesse um resumo, seria: o homem é definido pelo valor que traz aos outros e a sua utilidade na sociedade, e a mulher depende mais da beleza e dessa característica divina da beleza do mundo, não é? Ou seja, tu olhas para uma mulher e vês a beleza física e ficas encantado. Só isso já dizes, já anula todo aquela negatividade, discussões e tal, e assim, não, ela é bonita. Fazem esquecer os problemas. Exatamente. Mas o homem não, tipo, erraste, mas tu disseste que fazias, não sei o quê. Não interessa, erraste. Tu 1000 dias
fizeste tudo bem. Houve Sim. um que tu erraste. A mulher vai-te assim, tratar como se tivesses feito porcaria o resto do sim, tempo. tu é sempre a mesma coisa e não sei o quê. E eu só... Mas lá está, também é aquilo que eu disse num vídeo que é a maior função da mulher, e não digo que é a única, e não estamos a dizer que a mulher só vive para o homem, mas que uma de instintiva é testar o homem. Está sempre a testar, aquele shit test, estás a falar com ela e ela deixa-te falar do nada. E diz assim, não, mas estava fluido, para ver como é que tu ages. Se tu mantens a tua palavra, se tu és assim tão homem como tentas parecer. Mas normalmente esses testes acontecem quando, não sei se tu e o pessoal lá de casa pode concordar, mas esses testes acontecem quando tu começas a mostrar inconsistências com a tua própria substância, com o que tu dizes que és. É quando os testes normalmente aparecem. Pelo menos foi assim que foi comigo quando eu era mais miúdo. Ok, então pronto. Não sei se concordas com isso. Eu concordo e discordo, porque também não tenho como dizer, ok, eu estava assim consistente nesta parte, porque tu, para viveres uma excelência de atitude com alguém, tu tens de ser um ser, né? Serias um Jesus Cristo. Tu estás, seres perfeito é muito difícil. Obviamente que vais manifestar, se calhar, alguns pontos de fraqueza que se calhar despertam algum medo na mulher. Sim. Tu dizeres, olha, eu vou ali, mas depois acabas por não ir, e depois é aí que tu dizes que ela começa a testar, né? Tipo, ok, ele está a dizer que faz uma coisa e não faz, deixa lá ver se ele é assim então. Mas eu acho que a mulher só testa mesmo, nem precisa de haver, nunca aceita do nada. Eu acho que não é assim tão subconsciente como tu achas, mas eu percebo. Que é a nível lógico então. Não é nem de um extremo nem para o outro, há uma espécie de intermédia a puxar para o emocional. Quer dizer, se houvesse uma proporção, acho que seria 80-20. Ok, sim. Princípio de Pareto, não é? Sim. As regras. Eu, os alfa males. Oh, não, meu Deus. mas eu sei, sabes que o não, princípio de Pareto é super eu fixe. sei, usa-se em economia e também... Se bem que agora tem um contexto muito diferente, infelizmente, muito mais triste. E acho que até na filosofia, pronto, para dar alguns exemplos, sim, 80-20, que é o mais comum. Mas, voltando à questão de a mulher testar, sim, eu acho que é mais instintivo do que propriamente lógico. Também acho. Eu acho que, porque nenhuma mulher, ou pelo menos as mulheres não são ensinadas nos relacionamentos, tanto como os homens. Há muitos homens que não sabem o que fazer nos relacionamentos. Nós estamos a apanhar uma wave de homens que chegam lá e dizem assim, então, como é que tu estás? E não sei o quê. E ela começa assim a mostrar-nos assim, não, mas não, e depois tem medo, e depois ela diz assim, eu não gosto. O carequinha da internet, não vou dizer o nome dele. Não sei, o carequinha é o óculos escuros que tem uma tatuagem aqui. Exatamente. Yeah. E que promove mensagens não muito de ódio. Interpretadas. Não, mas pronto, algumas pessoas acham. Então é opinião popular, whatever. De certa forma, enfim, pronto. Isso sim, é whatever. Isso é indiferente. Isso é um vídeo à parte. Pela comédia. E. Então gostas do carequinha? Não, ele é assim, ele é isto, ele é um criminoso. E depois o gajo assim, se ele abrir o Instagram dele, o feed é só o carequinha. E ele manda aos amigos, e curte, e guarda. Mas depois chega àquela parte e diz assim... mais amigos assim, mano. E diz assim, não, eu também acho, é assim, ele é um bocado porco, então... ele é uma porcaria, ele não interessa. Então, e mudam só para agradar. Isso não é questão de ser um encontro e estar a tentar conseguir a mulher, ficar com ela. Mas é mais a questão de tu sacrificares quem tu és para agradar a outra pessoa. Isso demonstra falta de valor. Não sei se tu concordas, mas acho que se houvesse uma equação de atração, acho que seria soma de autenticidade com segurança em ti próprio e não ficares serenidade, essa é a palavra. Os três somados. Acho que, e obviamente, aparência física e isso tudo. Mas acho que os três somados é assim o combo perfeito. Não sei se concordas. Sim, a beleza tem algum valor também. Claro, isso claro tu notas. Mas isso também, acho que a beleza é um indicador de Essa é outra diferença, já agora. Essa é outra diferença nas mulheres e nos homens, a maneira como nós nos aproximamos uns dos outros. Sim. Dando um exemplo assim de um super modelo que tem uma barba rija e é um físico do caraças.
mas depois começa a falar sobre jogar Fortnite, as raparigas vão estar interessadas nele, mas quando começam a falar com ele, Sim. fogo, é um estranho do caraças. Tipo, Secam, sim. Secam logo. Não, mas secam logo. Secam. Agora que eu me apercebi. Seca logo. Seca logo. Aquilo parece aquela... A fonte do Niagara corta. De repente, e chega lá, sabe aquelas lixas que tu usas na obra, para passar assim na parede? Desse estilo, fica mesmo seco. Mas... pois é, agora lembra-me de uma coisa mid-vídeo, isto é só um side note, eu esqueci-me de habilitar o HDR, então vou estar cheio de luz e HDR? Vai estar o vídeo vai sair meio podre em questões de imagem, mas pronto, isto é como se fosse um podcast, então podem estar a trabalhar eu finalmente tempo. Mas sim, voltando à questão porque a atitude do homem tem muito mais valor do que a beleza na mulher. Sim. Quer dizer, valor. Espera aí, a relação o caráter é muito mais importante que a aparência do homem, pronto. E a mulher é ao contrário. Porque também é a sua função. Se formos a falar de um nível instintivo, pensa, o homem, no tempo das cavernas, era o provedor, não é? Pronto, as pessoas dizem assim, não, mas isso é há 2000 anos atrás, a sociedade evoluiu, agora as mulheres têm que ser masculinas e têm que ter barba e mandar nos homens, porque estão nos escritórios. Isso é questionável. Eu nessa cena sou bem extremo. E também, se calhar, um bocado ignorante, mas eu vivo de acordo com a natureza porque é um dos pilares estoicos. Tu queres ser feliz, vive de acordo com a natureza. No sentido de, Eu acho que isso é muito binário, mas eu percebo o teu ponto de vista. Ou seja, continua a ser o homem binário. sempre vai ser mais forte, mais rápido, um pouco mais inteligente, se calhar. Não em todos os casos. É mais bruto, pronto. É mais fisicamente Sim. hábil. Sim. Ok, então no mundo consegue-se adaptar melhor quando a mulher, pronto, imagina uma Barbie, é aquela Barbie mais frágil, se formos a fazer estereotipos, temos de um lado temos a Barbie, do outro temos o super-homem, pronto. Ok, estamos a falar em termos de energias. Sim, de energias, e eu acho que isso é o padrão, isso é o que tens mais de natureza, devia ser mais polarizado e não haver tão neutro. Tens a gaja que se dedica no trabalho, mas depois chega à casa e tem um marido que também se dedica ao trabalho, então é aquele choque de... Há uma falta de tensão sexual no relacionamento. Exato. Sim, essa falta de polarização acaba por trazer problemas, e eu acho que é o maior problema que nós temos na sociedade hoje em dia, é o não haver masculino e feminino. Há um neutro, e depois tens um que é mais neutro, não sei o quê, e depois acabam por ser amigos. É todo um produto do facto de o governo, principalmente, acho que eu não tenho experiência ainda, vou a Bali em setembro, mas ainda não tenho experiência no governo oriental, mas do que eu vejo, por exemplo, na América, tipo, da República Checa para a esquerda no mapa do mundo, eu acho que cada vez há uma proximidade mais entre géneros. Não é por acaso? Sim. Em termos de energias. Tipo, está mais neutro. Não estou a dizer que isso é uma coisa má. Aliás, eu sou completamente, tipo, em prol da liberdade de escolha. Se uma mulher prefere trabalhar muito mais do que o marido, se o marido quer ficar em casa, sinceramente, quem sou eu para definir a escolha das outras pessoas? Mas eu sei como é que eu quero viver e sei como é que tu queres viver e temos uma forma bastante parecida de viver as coisas. Sim. E era isso que estavas a dizer, é a ideia da natureza, e a natureza está mais aproximada, viver de acordo com a natureza de cada um, está mais aproximada para o lado da direita do mundo. Não sei se podes concordar. Sim, é a cultura deles também. Sim. Por exemplo, na Tailândia dizem que... Tenho um amigo que trabalhou comigo, ele diz que as mulheres na Tailândia são super bonitas, são super femininas, até os homens são um pouco mais femininos, mas as mulheres lá é femininas. E também eu agora estou a dar mais com cultura ucraniana, estive lá na igreja ortodoxa, a ver a missa, e pronto, deu para debater com várias pessoas conhecidas e até próximas, que as mulheres russas e ucranianas e assim eslavas têm muito mais a cena de o homem é que provê, elas são tipo mais Barbie. Então elas são mais femininas e daí sim. Ou seja, elas têm aquela cena, o homem é que provê tudo. Elas não trabalham, entre aspas. É um produto do consumismo, sabes? Sim, do capitalismo. Okay. E agora vamos entrar nessa... Isso é uma boa questão, que é o capitalismo promove muito
também a guerra entre géneros. E a igualdade, o conflito, sim, entre géneros. O conflito, porquê? Se tu tiveres o masculino contra o feminino, o pessoal está distraído. É aquela cena do Coliseu. Tu tens o pessoal... Eu estou aqui a pensar assim, pensa lá bem esta ideia. E também desafio as pessoas que estão lá a ver, a perguntarem-se, ok, eu estou a pensar mal das mulheres, eu estou a falar mal de mulheres, eu e os meus amigos estamos aqui a discutir contra mulheres. O que acontece? A minha preocupação vai ser o conflito, vai ser a emoção. E o que é que significa emoção? Isso é o Twitter num resumo. Exatamente. Toda a gente age de emoção hoje em dia. O que é que significa emoção? Em latim, é movimento da alma. Emoção, emotion, motion é movimento. Então, eles não querem, se formos a fazer uma mini conspiração, quem está no poder, eles não querem que tu te foques na tua carreira e sejas super masculino e construas uma família. Eles querem ver tudo despedaçado. O que é que queres dizer com poder? Queres dizer tipo governantes, estadistas, senadores, ou queres dizer tipo empresas? Illuminati mesmo. Vamos straight up. Mano, os ricos são ricos não é à toa. E todo o pessoal que está na festa do Didi, esse pessoal todo. Tudo. Exatamente. E pronto, já vamos ser cancelados. Pois. Porque é que achas que quando há um problema, tens uns gajos que são um bocado mais racistas e cortam-nos tudo? Contas bancárias, tu começas a ser banido em todo o lado e tu pensas assim, ok, isto é um esquema. Por exemplo, o Carequinha, banido em tudo, é um exemplo. Eles unem-se contra ti e banem-te em todas as plataformas. Então está toda a gente assim, ok, estas pessoas não querem que tu fales a verdade. Pronto, ok, isso está esclarecido. Agora voltando ao ponto, eles não querem que tu tenhas uma família. Porquê? Quem tem dinheiro não quer que tu tenhas mais dinheiro, que vás atrás do grind. Eles querem que tu sejas pobre, né? Para haver pobres, tem que haver ricos. E ricos tem que haver pobres. Quando mais pobres fores... Eu acho que é uma razão muito mais simples do que isso. Eu acho que isso é mais conspiração do que outra coisa. Mas eu vou deixar acabar. Sim, ok. Eu vou só complementar e acabar. Que é a questão da riqueza. Pronto. Há mais riqueza, eles preservam mais a riqueza se deixarem pobre. E como é que é uma forma de deixar pobre? Não poupares. E como é que tu não poupas? Se fores infantil e imaturo. Eu falei no vídeo da anime e toda a gente ficou chateada. Tu ficares imaturo é um problema. Porquê? Tu gastas, tu não tens motion, não é? Não tens movimento na tua vida. Tens demasiado atrito. E quem é polarizado, por exemplo, na Rússia, a mulher precisa do homem. Então a mulher não vai ser tão... vamos usar uma má expressão, galdéria. Vai ser mais, ok, tenta agarrar um homem. Não há esta cena de dating apps e casualidades. Se calhar há, mas são mais conservadores. Acho que há bastante mais do que tu pensas. Sim, pronto. Mas, acaba lá. Pronto, eu vou acabar aqui então. Elas tentam agarrar um homem, então há mais famílias, há mais união. Não significa seja o melhor caminho da vida. Porquê? Porque pode também haver violência em casa, pronto, a mulher pode não viver a sua vida melhor e o homem também não, porque tem muito a ver com o caráter. Mas só para acabar, isso é uma forma de gerar riqueza, porque tu juntas-te com uma pessoa e preservam uma renda, enquanto tens dois solteiros em casas separadas, gastam muito mais, têm que consumir mais, pronto, não têm os filhos para guardar dinheiro, enfim, pronto, é por isso que temos uma sociedade que promove o individualismo para haver mais pobreza, pronto, para gastares mais, consumista. Pronto, podes... Sim, Já... de certa forma, eu ia, não é bem rematar o teu ponto, Sim. Mas o começo do meu ponto foi o final do teu ponto. Porque eu ia falar sobre a ascensão, principalmente do começo, acho que na altura dos anos 60, sim, foi anos 60 para 70, foi tipo a época dos baby booms. Começou com o Roosevelt, depois passou para o Nixon, nessa parte toda, nos Estados Unidos, entre 45 a 70. E o que é que aconteceu? Para mim, a meu ver, foi a introdução da mulher no espaço de trabalho. Foi a promoção dos direitos, o que veio com o sufragismo e isso tudo, o que é uma coisa excelente, mas significa que há 2 vezes mais a mão de obra do que antes. E havendo 2 vezes mais que a mão de obra que antes, há um crescimento de demanda de certas empresas. E há, por sua vez, o crescimento do individualismo e é toda uma reação em cadeia para mais dinheiro. É por isso que, a meu ver, há montanhas tipo de
celebrações de paradas para celebrar tipo minorias, para os incluir mais na sociedade, para incluir cada vez mais pessoas até esgotar a mão de obra para tipo, é uma espécie, como é que eu diria isto? É uma espécie de sufoco invisível, faz sentido? Sim. Então, se tu tiveres mais gente a trabalhar, tens mais pessoal a trabalhar por menos. Sim. Então há menos. Mas eu digo invisível porque esses disfarces de paradas, e de, por exemplo, fevereiro, não se sabe, o mês da história negra, para mim parece-me uma fachada para incluir mais uma minoria. É só uma questão de tempo, queres ver? Até vir um mês da história asiática, que vai ser tipo abril, ou uma coisa assim. Sim, Também a ver. Isso vai acontecer. Não se, tipo, é só mais um... Parece que estão a ver mais preconceito. Não é preconceito, é razões pré-existentes para aumentar a demanda nas empresas e para os ricos ficarem mais pobres e para os pobres serem incluídos na sociedade, mas na verdade romantizam a ideia de viver numa sociedade do século XXI, mas na verdade é mais uma distopia do que outra coisa. Quem foi aos Estados Unidos, por exemplo, percebe muito bem o que isso é, principalmente Nova Iorque. É um aterro do caraças na maioria da cidade. Sim. E Dubai é outro exemplo. É muita gente. Sim. Não é saudável. Precisas ter muito para ter uma perspectiva deste género. Sim. E não é toda a gente que tem, é uma realidade. Mas isto tudo inclui também as mulheres. E o crescimento de demanda nas empresas vai completamente contra a natureza de ficar em casa, ficar bonita, viver na sua emoção. Percebes o que quer dizer? Há uma contradição imposta pela sociedade em prol de direitos iguais. E não sei, acho que é isto. Sim. Esta é a ideia central. O tentar... É como se tivesse... Se não há uma coisa má, é só um contra. Sabes o que quer dizer? Sim, tu tens duas charts. É um prós e contras. Dentro dos prós e contras, eu sou contra. Tu tens dois gráficos, né? Tens um acima e outro em baixo. Eu quero meter isto igual. Ok. Estão aqui. Mas tu destruíste os picos. Exato. E esses picos é que dava a piada. Isso é o que dava o contraste. Isso é o que dava a sua identidade. E isso é o masculino e o feminino. Polarizado porque é um extremo mundo do outro. Mas agora, já discutimos porque é que as mulheres ficaram mais masculinas. Agora, porque é que os homens ficaram mais femininos? Essa é que é outra. Porque tu disseste que há zonas cinzentas. O que é que tu achas? Tipo, parece que os dois extremos estão-se a aproximar cada vez mais um do outro. Até ficarem, tipo, a meio da escala. Sim, ok. Pronto, então tens o homem... Ok, já vamos aos homens. Só para finalizar as mulheres, então. Ok. Tu tens mulheres mais masculinas pela condição do trabalho, porque ires atrás de um propósito, ires atrás do sustento, trabalhar assim, disciplinado, isso é uma coisa muito masculina. Isso até é uma virtude, disciplina, é coisa masculina, ir atrás do sonho. Sim. E feminino é mais ter grandiosidade relaxado. na cabeça. Não. Feminino é mais relaxado, é ir à praia, não sei. Viver muito aquém da ideia. Viver muito aquém da ideia do corresponder ao potencial é uma coisa muito mais masculina, sim, podemos concordar. Pronto. E pronto, não significa que a mulher não tenha que trabalhar e tudo mais, mas isso são outros 500. Então, voltando aos homens, estão mais femininos porquê? Pornografia. O que é que faz? O que é que faz um homem estar a ver um casal a ter relações? Achas que é coisa de masculino, aquele que vai atrás, aquele que conquista o mundo, estar a ver e satisfazer-se com a conquista de outro homem? O gajo está em segundo lugar, perdeu. O perdedor, ou seja... E estás a ver o gajo a ganhar. E estás a ver outro homem a ganhar e estás a satisfazer. Mas é bizarro. Isso é um sintoma, não é bem uma... Eu não acho que é um problema, acho que é um sintoma de um problema maior, mas continua. Eu acho que também é o efeito principal desse conteúdo adulto e que já falei um bocado, e também acho que vai ser muito, muito mais sobre o conteúdo adulto. Mas a questão do que nós comemos também está tudo muito mais artificial, afeta muito mais a testosterona, que também dá esse impulso de agressividade e torna mais masculino. A sociedade também implica homens a ser criados por mulheres. Isto até parece no Fight Club. E é assim, é uma sociedade criada por mulheres, porque tens... We're a generation raised by women. Nós somos uma geração criada por mulheres. Então, como é que tu esperas um homem ser criado por uma mulher e ser totalmente masculino? Eu acho que isso é vilanizar o problema, mas eu queria voltar à ideia do consumismo, porque... Sim, ok, mas também... Já vamos aí, isto é interessante. Eu queria dar uma expansão de perspectiva, porque o consumismo é até uma tecla até fácil de bater, porque tem muito que se fala.
mas é questão de, ok, somos raised, como é que era? We're a generation of men raised by women. Então somos educados por mulheres que estão sozinhas na sua casa e por causa das famílias destruídas não tens aquela polarização, a mulher acaba por ser um pouco mais masculina, mas pela falta de testosterona nunca, na minha opinião, claro, nunca vai conseguir alcançar o máximo de masculinidade de um homem. Não vai ter aquele sabes? Aquele impulso. Sim, falta. Pode ser masculina a mulher, mas nunca irá chegar a um ponto de um homem. É o extremo, não consegue porque o género não foi feito para isso. Mas também por natureza, obviamente que há exceções, mas normalmente não quer, tipo, não está programada para isso. Sim, porque não foi feito, não é a natureza da pessoa. Há uma espécie de ADN genético com os cromosomas que cada um de nós ganha. Sim. E é engraçado como isso funciona. Porque a natureza quis que fosse assim. E depois voltamos àquela cena. Não estamos infelizes porque não vivemos de acordo com a nossa natureza. Porque se usássemos a nossa natureza ao máximo, conseguíamos alcançar esses extremos que é se calhar como se fosse o ideal. Era o máximo da tua genética, tipo do teu físico. Já viste? Há gajos que conseguem saltar um metro, já é bué, mas quase 1 metro de altura. E porquê é que a maioria dos homens não consegue? E porquê é que a maioria dos homens não consegue fazer uma muscle up se nós somos Porque não treinam para isso, sim. Não treinam. E porquê? Não estão a ir com a sua natureza, porque a sua natureza é treinar. Então, a alimentação, o facto de serem educados por mulheres, a sociedade consumista e o entretenimento tem essa questão que torna o pessoal muito imaturo, mas diz lá. Sim, eu ia dizer que isto é uma tecla muito fácil de bater, como tu disseste bem, do consumismo. Mas sinto que há uma espécie de relação entre qualidade de vida, masculinidade e falta de e propósito. Estás a dizer? Sim. Eu vou dar um exemplo muito pessoal. Eu tive um vício de pornografia, é justo dizer, acho que todo o pessoal da nossa idade teve, é justo dizer. Mas, sei lá, não sei se era diariamente, mas era tipo uma vez a cada 2 dias ou uma vez por dia. Isto era no décimo ano, foi aqui há 5, 6 anos, assim, já estou velho, fogo. Mas eu deixei de ter vontade quando eu me apercebi do que é que eu queria fazer. Por exemplo, eu comecei a conheci o nosso grupo de amigos, comecei a vir para cá mais vezes e comecei a viver de acordo com a minha natureza, mas de acordo com a natureza, o que é a natureza? A natureza, neste caso, não é a natureza tipo árvores, de certa forma também é. Sim. Mas é o propósito, é aquilo pelo qual a nossa alma vibra. Sei lá, se tu pensas, enquanto estás na escola, sobre fazer uma quinta ou ser CEO de uma empresa qualquer, enquanto estás na escola a aprender sobre arte, obviamente não vais ser feliz. E eu sinto que muitas pessoas da minha idade caem na maldição de, por exemplo, ir para a faculdade, eu estou na faculdade neste momento, ir para a faculdade só porque os pais lhes disseram para ir, e chegam ao final da faculdade, têm a profissão, mas sentem-se terrivelmente mal consigo próprios, porque sabem que foram, não é manipulados, foram vendidos à ideia de ter um emprego e colocaram essa ideia acima das suas prioridades de acordo com a sua natureza. E eu sinto que consumismo, eu estou a soar muito comunista, isto está a ficar preocupante. Sim, não. Também o pessoal de filosofia é tudo comunista. Portanto, sim, já percebi. É tudo... 80%. Segundo uma amiga minha, não sei se ela vai ver o vídeo, mas ela diz que no curso dela 80% é comunista. Portanto, olha, engraçado. Porque Karl Marx era filósofo, claro. E pronto, infelizmente nem todas as filosofias aplicam-se na prática, ou felizmente. Mas... É interessante isso, há filósofos que são de direito, sabes quem é o Kant? Sim. Immanuel Kant é austríaco, eu acho que ele era de direito. Sim. Se quiserem em casa, procurem imperativo categórico, vocês vão gostar. Mas, mas voltando ao ponto, há uma espécie de qualidade entre... há uma espécie de relação entre falta de propósito e falta de vigor. E por sua vez falta de masculinidade, de certa forma. E eu sinto que o consumismo é isso, está sobrevalorizado a ideia de ter um emprego, de trabalhar para uma sociedade que na verdade nem sequer estás assim tão interessado em fazer parte. Há muitas pessoas que estão,
doutores, por exemplo, engenheiros. Eu estou a trabalhar para ser engenheiro e eu gosto disso, gosto dessa ideia. Mas, sinceramente, na verdade, quero ter o meu próprio negócio, eu já tenho, mas isso é uma história para outro dia, num canal meu. Mas voltando ao ponto inicial, desculpa, estou a dar muitas voltas. Já está a falar dele mesmo. Pois já, desculpa lá. Já perdeu o ponto, a menos que queiras falar. Olha, não queres cortar esta parte? Não. Não? Okay. Vai unfiltered. Isto é Siga. podcast. Siga, então, siga. falando... Pronto. Mas há falta de propósito. Falta de propósito igual a baixa qualidade de vida, igual a mais feminino. Ok. Então, podemos concordar que o ideal seria uma mulher com menos propósito que o homem. Aliás, a questão engraçada do que eu reparei em mulheres femininas, e eu já tive essa experiência recentemente, não interessa quem, mas Okay. Disseram-me que o maior propósito seria ser mãe. E acho isso muito bonito vindo de uma mulher, porque é aquela questão de ter essa habilidade que o homem não tem, e essa é a vantagem da mulher sobre o homem, criar vida, não é? É uma criança. Infelizmente, as pessoas perdem a noção das coisas quando vivem uma vida online. E tu teres uma vida contigo, segurares num bebê, é uma coisa... É tão transformativa se tu realmente pensar sobre aquilo. Porque aquilo é uma vida, aquilo já foste tu. E tu imagina agora... Pronto, é um super mau exemplo, mas infelizmente é a realidade. Imagina tu criares aquilo ser a tua filha. E a tua filha, tipo, daqui passado 20 anos... estar a fazer conteúdo adulto online. Mas porquê é que começou a fazer conteúdo adulto? Percebes a ideia? Sim, a condição da sociedade, é verdade, mas tu olhas para um ser, tu olhas para aquilo e a pureza daquilo, o que é que fez uma árvore crescer daquela forma e florescer para uma coisa tão negra? Foram falta de valores e falta de senso comum. Sim, mas tu vês que o ser humano, e é por isso que nada que é mau surge do universo, porque a base é boa e cresce de uma coisa má pelo condicionamento da sociedade e ignorância. Porque muitas pessoas já têm um acesso ao conhecimento. E falta de educação. O que nós estamos a fazer é espalhar uma visão que felizmente tivemos essa oportunidade, e eu sou muito grato, não sei quanto a ti, mas deve ser realmente, de teres essa visão de podermos estar aqui a transmitir essa informação e tu realmente pensar sobre isso. É uma capacidade muito grande, porque há pessoas que não têm essa capacidade, nem sabem que existe. E são ignorantes no sentido de não procuram saber. E acabam por tomar más decisões. Existe o quê em específico? Qual é que é a especificação? Informação que nós estamos a dar. Não, o que é que queres dizer? Em geral, Okay. O conhecimento que estamos a passar é uma expansão de perspectiva. E Sim. eu estou quase a desaparecer aqui no sol, se eu ficar assim. É por isso que eu devia ter tirado o HDR, mas... a questão de estarmos a passar uma informação sobre a diferença entre o homem e a mulher e tu poderes usar esse conhecimento na tua vida para te melhorares, isso já é uma coisa brutal. Porque estás aqui uma vez, pensa como se fosse um jogo. Pensa num jogo de meia hora. Tu começas aquele jogo e naquele momento estás totalmente presente e tu esqueces que aquele jogo vai ter um fim. E tu vais lá e jogas e experiencias com muita emoção cada momento, com os teus amigos, quem está lá. Mas depois acaba. E tu, em vez de pensar no que poderia ter sido e como é que foi, tu aceitas que tinha que acabar. E é isso que dá a beleza. Mas estamos a fugir do tópico das mulheres. As mulheres também, por acaso, é como se fosse um jogo. Se passarem pela tua vida, tu não te agarras e tu reconheces que fez parte daquela fase. Há pessoas que vêm na tua vida para te ensinar coisas e as mulheres é um maior exemplo disso. Vêm-te para corrigir o teu comportamento. Eu já fui, de certa forma, mais perverso e também uma das namoradas ajudou a resolver isso, tipo, perdendo, está aquela assim, ok, eu tinha atitudes que não são sustentáveis e não é para objetificar mulheres, então tu acabas por amadurecer e isso aumenta-te o teu valor no mercado, né? O VSM, valor sexual de mercado, exatamente. Oh, por favor. Não, é uma boa teoria. De certa forma, é. Se tu fores a ver, tudo se resume ao sexo. Mas eu por acaso ia fazer um vídeo sobre isso, que tudo se resume ao sexo. Porquê é que tu vais a às necessidades básicas, Porquê é que tu vais a um nightclub? Porquê é que tu vais a uma discoteca? É porque há mulheres. Se não houvesse mulheres, tu não ias. Eu não ia.
Se não houvesse Não, mulheres... eu por acaso ia, Eu mas ia. primeiro depende do número de gajos e segundo depende da música. Mas isso é... Se houvesse só homens na discoteca, é eu não porque ia. eu não me importo de ir a uma discoteca só, mas desde que tenha tipo música tipo, que eu me identifico bem. Sim. Tipo, Ok, esse é o eu único, estou a perceber. esse é o único patamar. Discoteca não, bar. Bar sim. Bar Não, eu não, ia. bar. Bar eu ia sem mulheres e isso tinha que passar tipo uma Mas playlist. discoteca minha tudo quase. apertado, é um bocado desconfortável. Fica um bocado desconfortável sem mulheres, já. Yeah, Tudo apertado com discoteca, mangueira, não. Yeah, exatamente, Não, então mas com a mangueira mulher é não um é. grande movimento. Sim. E é aquela situação, não, mas tu falas mal de mulheres, a mulher isto, a mulher aquilo, como se fosse a desvalorizar a mulher. Não, a mulher tem o seu valor e tem tanto valor. Próximo vídeo, não há regras para a vida. Yeah, mano, Podes fazer uma coisa para nós. essa cena é mesmo tua, mano. Já contaminaste o Afonso G com essa porra. Agora toda a gente diz assim, não há regras para a vida. Então, Yeah. isto é GTA, mano. Ok, eu por acaso vou fazer um vídeo sobre isso. Faz isso. Mas vai-se chamar A Vida é um Videojogo. Ok. É muito mais impactante. Atrai mais povo brasileiro. Atrai né? mais BR, já. Tem mais rage bait. É. O povo brasileiro ferve o sangue quando falas de anime, portanto. Ferve o sangue E mínimo. pronto, isto também já é fugir do assunto. Mas voltando a mulheres, lá está, os homens estão mais femininos. Porque se fossem masculinos, não havia tanto engajamento. E aí conseguimos perceber porque é que a sociedade quer que a gente seja mais feminino. Porque nós, se formos mais femininos, temos mais engajamento. Não é mais feminino, é mais emoção- consumistas e por sua vez feminino. É uma consequência. Ok, sim. Não é exatamente uma vontade da sociedade, mas consumir tipo ideias, consumir ideias de outras pessoas, consumir produtos, falta de missão lida-te a ser feminino por causa de falta de propósito. É tão simples quanto isso. Não é necessariamente tu a querer ser, não é a sociedade a promover ser feminino. Eu acho que a ideia de se promover masculinidade nas mulheres e promover feminilidade nos homens é falso, mas é consequência. Eu discordo. É Tu tens consequência. aquela situação de, e por acaso falei disto recentemente, que tens uma onda de os homens devem expressar os próprios sentimentos, os homens devem chorar. Mas isso é subscrever uma ideia. Eu acho que isso é o feminismo no seu melhor. E o pessoal vai dizer assim, não, mas isso é machista, misógino, não sei o quê. O pessoal, os homens têm que chorar. E eu discordo porque experimenta chorar à frente da tua namorada. Experimenta. Eu por acaso já fiz isso. Experimenta. E não com mal. Aconteceu, não chorar, mas algo Mas semelhante. lacrimejar, né? Lacrimejar aconteceu. Não, eu não chorei. Gotas correram dos meus olhos. Yeah. Não, estou a brincar. Tudo bem, pronto, não há stress. Estou a gozar. Eu Não há stress. É mesmo muito raro eu chorar. É mesmo tipo extremamente raro. Então não foi essa situação, mas foi uma situação de vulnerabilidade, que é a mesma coisa, mais de fraqueza. Nunca mais fui respeitado. A partir daí a relação desceu. E tens um amigo teu também já aconteceu isso. Pronto. Pois já. Ok, Espera, pronto. Tem? Tenho? Sim, Já na não sei. escalada. Tenho. Ok. Ok. Mas por acaso, olha, a mim não me aconteceu. E já lacrimejei e até foi motivo de respeito. Ok. De vulnerabilidade. Sim, mas eu acho que uma mulher feminina vê que tu não estás apto para o trabalho e é a verdade nua e crua, eu acho que é um bocado assim, que é, não vê que tens capacidade, tchau. Não é tão extremo assim, já a questão da mulher estar mais neutra também permite aceitar isso e também... Mas se fosse verdadeiramente feminina, já fica ali, ok, eu dependo dele para viver, mano. Imagina uma Barbie, que tens ali um super-homem, um Hércules, e o Hércules começa a chorar ele. Uma miúda que tipo, abre as portas. Tipo... Uma miúda que diz, por favor senhor, passa à minha frente. Não. E abre-te a porta. E não, isso é bem estranho. Não, mas... Não, imagina uma Barbie, e o Hércules provê, e ela depende mesmo dele. É uma cena assim... extrema em que a mulher depende do homem para sobreviver mesmo. E diz assim, ok, ele está a chorar. Imagina tu estás num avião e o piloto estar a dizer assim, não, estamos lixados, mano. O piloto começar a chorar e tu assim, mano, se este gajo não sabe, vamos morrer. Porque é ele que está no controle das coisas. E tu ficas assim, oh meu Deus, se o homem que não é capaz de resolver este problema,
perdes o respeito da habilidade sobre. Mas eu acho que é mais teoria do que realidade. Eu acho que é muito mais teoria. Eu já experienciei isso, não posso formar uma opinião conclusiva. Porque é aquilo que eu te disse. O que eu experienciei também não dita a verdade. Eu agora, por exemplo, ando com stress do caraças. Eu, por exemplo, ando a chorar para caraças. Tipo, isto é bem deep, foda-se. Quer dizer, não, isto não vale a pena estar a dizer. Corta-me esta parte do vídeo. Não, podes dizer, podes ser. Tá, ok. Não, eu vou ser mesmo. Eu ando tipo, dia sim, dia não, a chorar uma beca por causa de stress. Sim. Mas não significa que eu não estou no controle das coisas. É só uma reação involuntária a excesso de trabalho. Porque eu ando a trabalhar, tipo, num dia normal, que hoje é um domingo, mas dia de semana eu ando a trabalhar, tipo, 12 a 14 horas por dia e tenho 20 anos, tipo, isto não é exatamente normal. Mas eu gosto, mas eu passo por muito. E não me importo passar por muito, mas a verdade é que eu tenho essa reação e preciso descarregar de alguma forma. Sim. Também se for com uma mulher, isso já aconteceu para mim, e ela só me respeitou por isso. Porque estar a chorar não é igual a não estar em controle. Não acho mesmo que seja isso. Tipo, eu acho que é só uma reação que não implica nada. Mas se tu ficares a chorar e se por causa desse choro te sentires tipo, não preciso fazer mais nada, não sei o quê, e se tu tirares as mãos do volante, aí sim, isso já é um problema. Mas se tu chorares só por chorares, qual é a cena? Sim, ok, se formos a ver em questões científicas, eu não concordo com isso. Aquela cena dos neurotransmissores, ou seja, em português não está coisa. Mas sim, dopamina e esses chips, sim, liberta-se a hormona de stress. Se calhar, mas nem é essa a questão, é mesmo... é mais um movimento de homens, sejam mais femininos, mas de uma forma indireta. É isso que está a perder a essência das coisas, e vê-se mais homens a serem femininos, e é isso que também falta. É por isso que as mulheres também sentem falta de homens masculinos. Yeah. E eu até recomendava, a melhor coisa é seres bandido. É bad boy, né? Bad boy, mas seres boa pessoa. Tu, para seres bad boy, não precisas sacrificar o teu caráter. Bad boy no sentido de tu dizeres o que pensas e não te importares com a opinião dos outros. Tu queres estar no metro e começar a fazer elevações naquelas pegas, faz. Mas toda a gente está a olhar. Não, tu fazes porque tu queres fazer. E tu não te importas com as consequências porque tu, fisicamente, és capaz. Yeah. Se tu treinares Muay Thai, se treinares kickbox, MMA, o que for, tu ficas muito mais masculino, porque tu sabes que tudo se resume ao conflito. O shyness, para mim, ser tímido, ou estás num sítio e queres dar um mortal e não dás por causa da opinião alheia. Se tu fosses um gajo tipo Hércules, todo musculado, 3 metros, tu dizias assim, eu vou dar um mortal, eu quero que a opinião dos outros que se lixe. Porquê? Um gajo fala... Treinas assim, para isso também, né? Sim, tu tens uma capacidade física tão grande que ninguém te pode impedir de fazer aquilo. Percebes? É a opinião dos outros que poderia gerar conflito físico e que te gera essa timidez. E por sua vez é feminino. Porque a mulher tem menos controle que o homem fisicamente. Então evita confusão. Porque se a mulher se meter numa luta com um homem, pode morrer. Não é? E pega no homem mais fraco contra a mulher mais fraca, quem ganha? O homem. É. E mesmo que sejam lingrinhas nerd e a gaja seja tipo também magrinha, não sei o quê, o nerd, não sei onde é que vai buscar forças, consegue... Eu não sei se tu segues o UFC, provavelmente não, mas há uma... Ok, pronto. Mais ou menos. Há uma artista de MMA, martial artist, sim, é a tradução, que chama-se Juliana Penha, teve uma luta há pouco tempo e perdeu, e numa entrevista antes dessa luta teve a contar uma história em que ela lutou contra um homem que não sabia dar um soco de jeito e mesmo assim perdeu. É sério? Mesmo assim perdeu. Quem é que foi? Quem é que lutou? A mulher? Era a mulher contra o homem. A Juliana Penha. Ok. Eu ia dizer Amanda Nunes. Acho que a Amanda Nunes ganhava. Não, a Amanda Nunes ganha, sim. Mas ela é campeã, pronto. Lá está, campeão, sim. Já é um... E as mulheres mas são mais essa Juliana foi campeã também. Tipo, teve o cinto. Mas se tu fores a ver as mulheres na luta do UFC, são mais brutas. Pois é. E têm menos técnica. É por isso que as lutas até são mais emocionantes, porque é mesmo raw, man. Lá está, tem mais força, se calhar ao contrário de vôlei, que os homens têm mais técnica, mas também... Não, têm menos técnica e mais força.
As mulheres é o contrário. E as mulheres têm mais técnica, mas menos força. Mas no UFC é o contrário. Elas não têm mais força, mas são mais brutas. É mesmo tipo, vão lá mesmo a matar. É mais sangrento. E os homens é mais técnica porque se tu levas um kick. Já me aconteceu levar uma joelhada num treino de kickbox em demonstração e tu ficares assim. Tipo, ficares sem ar e demonstração. Imagina alguém que faz intencionalmente numa competição. Tu morres. Se te acertam, é mesmo, cada shot é para matar. Porra. Imagina um homem com 1,90m, 100kg, dar-te um kick bem dado. Tu podes estar a defender, mas eu com 70kg vai-me acertar no braço. Claro que vai. E pá, vai-te matar. Ou seja, nas mulheres, pronto, não têm tanto físico, tanta força, então são mais brutas porque não têm tanta consequência. Se levarem, pronto, ok, continuam. Mas agora estamos a falar de luta de mulheres. Assim. Mas pronto, para dar exemplo, fisicamente, e esse medo que é um bocado feminino, mas é normal. Toda a gente assim, não, mas a mulher tem que ser mais forte, mais rápida. Não, tem a sua piada em ser mais feminina. E eu pelo menos falo por mim, tu também podes... Tem muito mais, Eu acho que até podes falar por experiência própria e concordar comigo que tu teres uma mulher mais fraca que tu, assim ao teu lado, dá-te outra... exala aquela energia feminina, né? Tu estás a protegê-la, tu fazes-te sentir o homem. Imagina, houve uma vez que eu estava com uma miúda num restaurante e ela estava a pedir ajuda para eu abrir a garrafa. Eu só fiz lá, trau, ela ficou tipo... Sim. Ela própria tipo curte, ela própria gosta que tu sejas mais forte que ela. Desde que não sejas tipo abertamente violento com ninguém, mas que tu sejas capaz de defender. O Jordan Peterson tem uma expressão magnífica, que é melhor seres um guerreiro num jardim do que um jardineiro numa guerra. Sim, tu tens que saber lutar, tens de saber ser violento. Mas isso... E depois aqueles fraquinhos, vais ver os ambientalistas, aqueles putos que não têm nada para fazer e também vês pelo aspecto. E já estás a desviar boé, mano. Não, eu estou... Os ambientalistas. É energia feminina, tu o vês pelo corpo deles, que não exalam masculinidade. Um corpo musculado, não dá para ver, obviamente, por causa do sol, por causa do HDR, que eu esqueci de desativar, mas que se lixe, tipo. Também... Não, faz lá assim. Mais nada. Isto não é um ambientalista, man. Não, isso é um touro, mano. É o animal. É o animal. Não é quem está a defender o animal, é o próprio animal em si. Não, mas pronto, chega de flex. Isso não é aqui, isso é muito machista. Nós somos feministas. Feministas. Tipo, direitos, uma mulher tem de fazer tudo melhor que eu. Muito mais dinheiro. De dinheiro. trazer os meus livros feministas, pá. Acho que eu sou do bloco, atenção, bloco de esquerda. Isso está a desaparecer, podes desistir da ideia. Elas estão a migrar para o livro. Pois estão. Mas, assim, voltando à essência, pronto, também já demos uns loopzinhos, também já vai quase em 1 hora. 47 minutos, porra. Eu queria chegar a 1 hora. Eu queria mesmo porque... Ok, não, podemos chegar. Ainda há sauce. Eu também acho que há, Ainda há muito para dar aqui no Guest Tank. Quem tiver a ver até aqui, props, mano. Sim, senhor. Pessoa impecável. Sabes que a retenção é 1 minuto. Portanto, pois eu sei, estou mesmo a ver. Aqui ninguém viu. Mas Está lá. Fica lá. Pode servir de podcast. Mas, voltando à questão de... Sim, fisicamente, dá-me aquele prazer de teres a mulher debaixo do teu braço. E tipo, ela via-se chegar ao pé de ti e tu meteres a mão em cima dela. Sim, lá está, é aquela cena de... É dualidade. E elas gostam disso. Por mais masculina que sejam, procuram esse instinto de ser submissas. Quem sabe. Quando uma mulher te pede para dar o braço ou para dar a mão, já sabes que estás completamente dentro. E normalmente é engraçado que isso acontece sempre, cada vez que tu mostras alguma espécie de iniciativa para fazer alguma coisa sexual, por exemplo, ou algum programa que seja tipo uma coisa, sei lá, uma coisa radical, uma coisa assim, uma coisa que envolva emoção forte. Tipo, elas gostam sempre de ficar mais agarradas a ti, tipo, protegidas. É bem engraçado. Sim. Tipo, elas sentem-se tipo bué afetadas pelo externo, a um ponto que se te veem tipo imobilizadas, nem imobilizadas, tipo, se veem tipo não afetadas, elas ficam, please, protege-me, ajuda-me.
Assim é nem é numa questão de filha que precisa de ajuda, de criatura pequena, não é só, tem uma componente sexual também, é uma mistura dos dois. Sim, Isso sim, é sim. bué da bonito. Sim, no ato, o homem, o ideal até, Não, nem é no ato, mas ok. no próprio ato, o homem é sempre o que domina. E é o que eu te expliquei, e isto é um ponto muito bom, que é, eu expliquei-lhe, que é, observa a genitália de ambos os sexos. O homem vai ao encontro da mulher. Ou seja, a mulher recebe e o homem é que vai à mulher. Ou seja, o homem conquista, é uma lança. Vai na vida com o melhor modelo de pessoa que, nos filmes e mídia, Sim. de estilo de pessoa que conquista raparigas até mais não, e que sabe como é que funciona, procurem, vejam o filme Love and Other Drugs, Amor e Outras Drogas. Porra, se tu vires a intro, eu vou-te mostrar depois de gravarmos o vídeo. Sim. Mano, nota-se logo, é impressionante o quão bacana, o quão bom e hábil a personagem principal é, que é o Jake Gyllenhaal. Sabes quem é, né? Sei. Yeah. É ele a fazer de player nos primeiros 10 minutos. Tipo, literalmente a conquistar todas as raparigas que lhe aparecem. É uma montagem, obviamente que é filme, portanto é exagerado, mas os princípios estão todos lá, daquilo que estavas a dizer, de ir atrás da lança, tipo, olhar bem nos olhos, falar de uma forma tipo mais lenta. Sim, tipo, penetrar. não fechar, nunca desviar olhar, expressar sempre o que se quer, saber flertear, está tudo lá, é impressionante. E é a essência masculina no seu melhor, para mim. E uma das formas para burlares esse sistema é a abundância. Yeah. Também. Teres abundância. Vês muitos homens a ficar em relacionamentos que a mulher já não os respeita. E tu perdes essa masculinidade. Se perdendo o respeito, o homem é mais forte, domina, etc. Yeah. Perde-se o respeito, perde-se tudo. A mulher já não respeita o homem, ele já não consegue dominar. Ele assim, faz assim, porque estamos aqui um caminho. Mas vamos isso é ali. vivendo de acordo com a natureza. Exato. Yeah. Ou seja, vamos aqui. E ela diz assim, não vou. Nem Não toda a te gente respeito. vive assim. E depois perde-se muitos relacionamentos assim. E em vez de abandonarem o barco, ficam pela questão de escassez. Porque dizem assim, mas... E eu vi uma coisa muito triste, vi um filho chamar nomes, não sei se é o padrasto ou o pai, mas tinha a mulher, era muito... até era atraente e era mais nova. E tu pensas assim, ok, eu vou... Não sei exatamente o que é que aconteceu, mas dá para perceber que a mulher é que tem muito mais poder por causa da beleza. Então não há respeito pelo pai. E a criança ganha esse atributo de perder o respeito pelo masculino. Vê o masculino como uma figura fraca. A criança fica perturbada, vê violência e não age de acordo com a natureza, que é boa. Tudo o que é mau não surge do universo, ou seja, só o podre só há nesta terra, ou seja, o que é mau, ir contra a lógica. E um filho a bater num pai é uma coisa tão estranha que tu nem pensas, tipo, isso não te passa pela cabeça, mas tu vendo ficas, isto é inadmissível. E isso acontece por causa da falta de dualidade dentro do relacionamento. Quando o homem perde o respeito da sua mulher por escassez. E a escassez mata-te na vida. Normalmente isso acontece por falta de propósito. Sim. Voltando assim ao meu ponto. Porque não tens nada para fazer, o teu relacionamento é tudo. Isso é uma coisa feminina, que é está lá no relacionamento, olha, e depois as mulheres também grávidas têm aquela cena de, olha, e temos que comprar isto para o bebê, e o bebê tem que ser assim, não sei o quê, e temos que tirar fotos. Não morras, não me deixes ao norte. Não, eu estava... Mas a mulher tem essa fantasia de preparar tudo e ser tudo bonitinho, e a atenção ao detalhe, e o homem é conquistar e a fazer coisas. Isso. Mas é aquela dualidade que, mais uma vez, dá a sua essência, dá a sua magia, dá a sua graça e que faz as coisas acontecer e que devia ser assim. Okay. Mas, infelizmente, não tem. Por várias razões que acho que discutimos, uma grande parte delas. Sim, acho que já está tudo. Isto é tipo... Sim. Eu ia-te perguntar, aliás, agora que estamos a chegar aos 54 minutos, eu ia-te perguntar se pudéssemos resumir este podcast, como é que seria? Tipo uma lista de itens, estás a ver? Ok, um action step, é isso? Primeiro vamos resumir a lista, depois vamos fazer action steps para os dois géneros. Parece bem? Ok, pronto. Então, resumindo... Do nosso ver.
a sociedade já não é o que era há 2000 anos atrás, então beneficia de um certo neutralismo em questões de energia, masculina e feminina. Uma coisa. Esquece. Já está. Pô, já estou assim. Pronto, Yeah. voltando aí ao resumo. Voltando ao resumo, a sociedade beneficia de mais Consumismo. neutro, ou seja, esse neutro, eu acho que é o neutro antes do consumismo, mas pronto, o consumismo também. Eu acho que é ao loop. contrário, é tipo... Eu acho que é... Lá está. Um criou o outro e o outro criou o É outro. um loop Sim. positivo. É um positive feedback loop. Sim. Uma Não sei coisa qual é a atrai a expressão em outra, é português. como o aquecimento global. A Terra mais quente derrete o gelo que conservava carbono e esse carbono está a soltar e está a fazer a atmosfera mais quente. E a água doce deixa de ser... Pronto, lá está, o calor mistura-se com salgada. derrete o gelo que estava a proteger o carbono. Sim. E agora o carbono está a sair, quanto mais derrete, mais carbono sai, então fica mais quente. Sim. Pronto, é o loop back. Reação em cadeia, acho que Sim. pode ser isso. Look back positivo, e isso está a acontecer nos relacionamentos e na energia. Mas resumidamente, pronto, então temos a questão de energias estão a ser devoradas para ficarem... Assimiladas, se calhar. Sim. Assimiladas Se calhar num único neutro. Acho que era a Sim, minha expressão. estão a ficar mais neutras, por uma questão de também evolução. Estamos a fugir à nossa natureza. Sim. E lá está, também temos internet, não é uma coisa natural e promove-se muitas ideias de emoção e de polémica. E o que foge à natureza e que é exagerado e que é ridículo, vende mais. Então também tens esse aspecto. E acabas por perder a tua essência. Um homem que não é homem não viveu bem. Acho que se partir desta vida não fez o seu dever. É por isso que há muitas ideologias que eu não concordo, porque tiram essa... Cada um deve ser livre de ter a energia que quer, não é? Mas fugir à sua natureza é ir contra a vontade divina. Por sua vez é uma forma de verdade. A vontade divina, isso é um questionável. conceito muito... Isso é muito questionável. Sim. Esse conceito é muito forte, questionável. é forte também de se dizer. Não existe uma vontade universal, não existe uma regra. Pronto, voltando àquilo que eu adoro falar. Não existe regra. Não existe, Mas não para este existem regras. mosquito existe, pá. Pô, Sim, para uma esse regra é atacar. Existe uma norma, mas existem exceções em tudo. Sim. Mas, mas gostava de adicionar só... não é há 2000 anos. Não é adicionar, acho que é mesmo tipo redizer uma parte tua. Sim. Não é 2000 anos. Eu diria que é há 60. 60 para 70 anos. Desde a Segunda Guerra Mundial. Sim. Desde a Segunda Guerra Mundial, que há uma espécie de curva ascendente. É por causa dos movimentos feministas também. Mas é normal porque muitas, na era victoriana, que é Thomas Shelby, Sim. Peaky Blinders é vitoriana. É aquilo que nós conhecemos como o homem andava todo vestido de fato e não sei o quê. Houve muita repressão. Imensa repressão de direitos. De direitos para as mulheres. E temos o exemplo dos países árabes. E o que é que acontece quando tu tens uma panela de pressão? Tu metes muita pressão naquilo, eventualmente vai explodir. Se não libertares, não fores libertante. Então, o pessoal não pensou no longo prazo. Vivia de acordo com como acreditava na altura. E o que sabia era limitado. Eu creio que a ascensão do carequinha Sim. é um efeito resultante dessa libertação de pressão. De explosão, sim. E o quão rápido ele ascendeu à popularidade mundial. Sim. E ao quão rápido ele foi considerado um ícone, um anti-ícone, na verdade, um anti-modelo pela sociedade, foi assim denominado. Eu diria que é um produto de explosão, de libertação de pressão. Sim. Olha, é excelente exemplo. Tenho que concordar contigo em todos os aspectos, porque o feminismo veio e reprimiu o homem. E o que é que ele aproveitou? Temos bem repressão feminista. O que é que acontece? Há homens que pensam assim, não, queremos ser mais machos. Eu continuo a achar que é o consumismo, não sei se sim, ok, pronto. O feminismo. És comunista, Sou pronto. comuna. Não, mas eu acho que é mais profundo que isso, que é. E eu estava a falar isto com o meu mestre e aquilo que tu viste, e espero que ele veja o vídeo do MMA. E nós tínhamos discutido isto, que é os homens querem ser mais homens. E o que acontece? Tu tens a questão de... Agora aparece o carequinha e diz o quê? Bora. Agora somos... O feminismo reprimiu-nos
agora é a hora de evoluir. Oi? Estamos a ser invadidos. Estamos assim invadidos, calma, sem stress. Mas bora. Yeah, Bora acabar, dar um rap também, sim, já sim. estamos a estender bem. Yeah. Mas o feminismo reprimiu. E agora é a vez do reprimido, que era o homem, explodir. É por isso que tu tens os movimentos masculinos, não é? Ou Os machistas, acho. Os extremos a ascender. Sim, os extremos a ascender porquê? Porque houve uma repressão, da mesma coisa com a política na Europa. Tens aquela situação de houve muita imigração, agora o pessoal vota mais à direita porque já está a haver muita imigração e já lá. Mais mão de obra, é o que eu estava a dizer, pronto. E essa minha amiga de filosofia disse exatamente, não há novidade aqui, é normal que a direita vença. Porque havia uma altura em Portugal que havia a ditadura e veio a esquerda salvar. E depois o que é que aconteceu? A esquerda salvou, ficou muitos anos e o pessoal começou a ficar farto porque não havia mudança. Então votou ao lado. E o que é que vai acontecer? Daqui a uns tempos a esquerda vai voltar, é tudo cíclico. É, sim. E aconteceu isso é um com a pêndulo. energia. Sim. É literalmente um pêndulo. Ou seja, a mesma coisa com a energia masculina e os movimentos machistas e toda essa farinha do mesmo saco que no fundo nada importa e um dia vamos perder a nossa vida. Mas há menos que vivem bem e que vivem de acordo com os vossos princípios, seja para eles onde forem. E principalmente de acordo com a vossa natureza. E deu uma hora. Acho que isso é um resumo. Acho que foi um bom resumo. Excelente resumo. Acho que devíamos acabar aqui. Sim, mais também alguma acho. coisa a dizer para Não. Acho que não. Acho que está tudo. Bem. Sim, senhor. Bem, não pareceu, mas passou bem. Não, temos de fazer aí um coisa, né? Antes bem. de acabar. Vai. Pau. Não é nada. Fiquem bem, estudem. Do the hard work, especially on the field. Indiano.